CMS Fácil, meu nome é Rafael Barbosa e hoje vamos falar em relação à retenção do ISS, Imposto sobre Serviço. Devido a diversas dúvidas que têm surgido na consultoria hoje, quero esclarecer a principal situação. Não existe lei nacional sobre retenção. O que a Lei Complementar 116/2003 trata é uma possibilidade de troca de responsabilidades. Então, a Lei 116 ela pode falar o seguinte: se um município quiser, ele pode dizer se, além do prestador pagar, o tomador que paga. Pode. Ou seja, não impõe. Ou seja, o tomador não é obrigado a reter por lei complementar, porque na lei complementar em nenhum momento lá diz fica obrigado à retenção. O intermediário, o tomador de serviço, que tomar o seguinte serviço. Não, fica permitido ao município. Então, Rafael, como é que vamos analisar? Pela legislação municipal de cada imposto. Então, vamos analisar a principal situação. No artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, vai falar o seguinte: o ISS vai ser devido no município do prestador, exceto as seguintes hipóteses. Aí ele vai listar todos os serviços onde o ISS vai ser no local da prestação, vai ser no local do tomador e assim sucessivamente. Essa é a principal situação. Analisando para onde é devido o ISS, a gente vai analisar o município que temos que analisar. Por exemplo, descobrimos que o ISS do serviço X vai ser devido a Curitiba. Então, vamos analisar a legislação de Curitiba. Eu tenho um prestador em São Paulo, um tomador em Curitiba. Qual legislação que eu tenho que analisar para saber se o ISS é retido ou não? Primeiramente, para onde vai ser devido o ISS? O ISS vai ser devido para São Paulo. Então temos que analisar a legislação de São Paulo. O ISS vai ser para Curitiba. Então temos que analisar a legislação de Curitiba. Rafael, então mas é simples. Sempre que eu prestar um serviço para outro município e ISS for devido para lá, vai haver retenção. Não. Essa é uma prática que ocorre muito, mas é uma prática ilegal. Não é uma prática regulamentada. Existem vários municípios onde o ISS é devido naquele município, mas não existe previsão para retenção. Ou seja, quem é responsável pelo pagamento é o prestador. Rafael, mas eu presto serviço para 5.000 municípios do país. Eu tenho que analisar 5.000 municípios? Se o ISS for devido para 5.000 municípios, sim. Vai ter que analisar literalmente 5.000 municípios. Assim como o ICMS. Se você vender para todos os estados, vai ter que analisar a legislação de todos os estados. O ISS é a mesma forma. Não vai mudar nada. Então, a principal situação aqui do ISS nem sempre vai ser a situação de um prestador estar no município e o tomador está em outro. Vai ser pura e exclusivamente para onde é devido o imposto. Claro, como via de regra, se o ISS vai ser devido para lá, mais de 90% das vezes, de todos os municípios que eu já analisei, já estudei a legislação, vai haver retenção. Mas 90%, não 100%. Então, como via de regra, eu posso colocar para você, por exemplo, aqui, é a própria construção civil. O ISS vai ser devido no local da obra, não no local do tomador, nem no local da prestação. No local do tomador, nem no local do prestador. Ele vai ser no local da obra. E aí, como é que vai ficar? Vai haver retenção ou não? Isso só vai garantir junto ao município. Eu, em Curitiba, vou fazer uma obra em São Paulo e o tomador é de Salvador. Quem vai ter que pagar o ISS para São Paulo? O prestador ou o tomador? Nenhum dos dois está em São Paulo. Na legislação de São Paulo que você vai analisar se vai haver retenção pela empresa de Salvador que vai repassar para São Paulo ou o prestador de Curitiba que vai ter que pagar para São Paulo. Então, essa situação cabe analisar pela legislação interna de cada município. Certo? Então, não existe lei complementar que trata sobre retenção. A retenção é devida pela legislação na qual o ISS é devido. A segunda situação que temos que analisar em relação ao ISS é o CEPOM, RANSF. Cada município tem o seu nome. O que seria esse nome? Que é um cadastro que um prestador que não é daquele município vai prestar um serviço em outro município, e se ele não tem esse cadastro, o tomador ele retém dele o percentual de imposto por causa dessa retenção, por causa desse cadastro.
A principal situação aqui é que essa retenção que o tomador faz por não ter esse cadastro, o prestador de outro município não ter esse cadastro, ele é uma punição. Então veja, se o prestador não faz o cadastro naquele município, ele vai ser punido com uma retenção. Isso não é retenção de imposto, gente. Tem gente que está sofrendo punição por causa dessa retenção. E no PGDAS, por exemplo, está colocando ISS retido, mas o ISS não foi retido. Você sofreu uma multa. Você sofreu uma punição por não ter esse cadastro. É isso que você sofreu. Uma punição e não uma retenção. Ah, Rafael, então eu vou ter que pagar 2 vezes? Não, imposto vai pagar uma só. Você pagou uma multa e depois dessa multa você ainda vai pagar o teu imposto. Então são 2 coisas totalmente distintas. A falta do cadastro faz você sofrer uma multa. Pronto. Agora, a retenção é pela legislação tributária. Então são 2 coisas totalmente distintas. O cadastro de prestação de serviço e a retenção. Se você sofrer essa retenção, você pode sofrer a retenção do imposto e ainda sofrer a retenção da falta do pagamento, do cadastro. É difícil isso acontecer. Pela legislação, eu nunca vi isso ser cruzado, porque geralmente só existe a retenção num dos serviços, geralmente já existe a retenção do imposto. Então, eu não vejo o município cobrar essa retenção e ainda cobrar o ISS. Mas se for devido, sim, ele pode fazer cobrar os dois. Então, tem que se atentar muito ao município na qual você vai prestar esse serviço, analisar a legislação desse município que você vai prestar esse serviço, se existe esse cadastro, se existir, realizá-lo para o seu cliente. E se vai haver retenção ou não, levando em consideração que ISS é devido para lá ou é devido por município de origem. Certo, pessoal? Espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre retenção de ISS. Obrigado e até a próxima.